Olá, meu nome é Ellen e eu vou apresentar o trabalho intitulado Cerdas como caracteres diagnósticos para o complexo de espécies de águia longe-rostre. Os crustáceos eles têm um corpo coberto por um rígido exoesqueleto que não permite interações diretas entre os tecidos do corpo e o ambiente. Dessa forma vão surgir estruturas cuticulares especializadas como as cerdas. Essas cerdas têm uma morfologia e localização variada, e essa variedade pode ser relacionada com as funções que eles desempenham. Sabendo disso, e também pela bibliografia consultada, a gente sabe que as cerdas podem ser bons caracteres taxonômicos. Então, no nosso estudo, nós buscamos utilizar as cerdas como caracteres diagnósticos para a longe-rostre, que através de análises moleculares se mostrou ser um complexo de espécies crípticas, e que não tem nenhum caractere taxonômico tradicional que pode diferenciar eles. Então, no primeiro passo, a gente descreveu a morfologia e localização das cerdas presentes nas peças bucais de águia longe-rostre, com um maior foco no terceiro maxilípede, que, de acordo com Martin Ablum, teriam todas as cerdas presentes em éguas. Então, nossos objetivos são aprofundar os estudos morfológicos do gênero Aegla e buscar por caracteres taxonômicos que podem ser usados para descrever essas diversidades crípticas, como no complexo de espécies de águia longe-rostre. Nós coletamos os animais na localidade tipo, que é a cidade de Rolante, dissecamos eles e fotografamos utilizando microscopia eletrônica de varredura. Fizemos, então, uma revisão bibliográfica e, por último, comparamos as cerdas que a gente descreveu com as encontradas na literatura. Então, nós encontramos 9 tipos setais em égua, sendo, então, um deles a cerda simples, que é essa cerda mais longa aqui. Ela não tem qualquer tipo de microestrutura no seu eixo setal e ela pode ter um eixo variável, podendo ser um pouco mais longa ou podendo ser um pouco mais curta. A cerda cuspitada ela é parecida com a simples, por não possuir nenhum tipo de microestrutura, mas ela é mais robusta e ela tem uma ponta mais arredondada. A cerda plumosa ela tem 2 linhas de sétalas, que estão opostas uma à outra e vão acabar dando elas essa aparência de pena. A cerda paposa ela também possui sétalas, mas aqui elas estão randomicamente espalhadas pelo eixo setal e acabam dando ela um pouco essa aparência mais bagunçada. A cerda pente ela possui 4 linhas de microestruturas, sendo 2 de dentículos que estão voltadas para o mesmo lado e 2 de sétalas que estão localizadas nessa parte de detrás da haste. A cerda serrilhada ela também possui dentículos e sétalas, e daí 2 linhas de dentículos que são voltadas para o mesmo lado e possui a ponta um pouco mais afunilada do que a cerda pente. E aqui as sétalas elas estão organizadas nesse aglomerado aqui na parte de trás da cerda. A cerda serrilhada robusta, ela tem uma haste de dentículos mais robusto, o sulco vai ser mais fechado e ela possui 2 dentículos terminais. A cerda espada, ela também possui dentículos de uma haste mais robusta, mas o sulco dela é mais aberto e aqui a gente pode ver que ela tem apenas um dentículo terminal. E por último, então, a gente encontrou a cerda cerulate, que ela é essa cerda mais longa aqui com 4 linhas de sétalas, e essas sétalas elas estão organizadas a cerca de 90 graus umas das outras. Então, a gente encontrou uma diversidade de microestruturas e de cerdas, mas a gente não encontrou todas as microestruturas presentes na literatura, como, por exemplo, a presença de poros e anulações, mas a gente encontrou dentículos e sétalas em quase todas as cerdas, menos na cuspitada e na simples. A gente também observou algumas diferenças para o trabalho de Martin e Abel, como, por exemplo, a existência da cerda poro e simples robusta, que na verdade se tratavam de outros tipos setais. E também vimos que a cerda simples não era tão abundante como eles haviam dito. Na verdade, a maior parte das cerdas que eles escreveram como simples eram cerdas do tipo cerulete. Outro ponto que a gente notou é que a cerda serrilhada robusta e a cerda espada não haviam sido descritas na literatura anteriormente. Então, para concluir, a gente encontrou uma grande variedade de morfologias nessas cerdas, e no próximo passo a gente vai comparar as cerdas entre as espécies do complexo de espécies de águia longe-rostre. Essas são as minhas referências, e muito obrigada pela atenção.